É cada vez mais evidente como existem no Brasil muitas vozes vindas de regiões por tanto tempo entendidas exclusivamente sob o signo da falta, da pobreza e da carência. No entanto, se é fato que o Brasil continua sendo um país marcado por desigualdades profundas e enraizadas, é também claro como essas populações não apenas sobrevivem, ao contrário, temos visto a emergência de novas narrativas que revelam um país plural, divergente e não menos tenso. É possível dizer que são as periferias que têm tomado o centro e invertido a nossa geografia simbólica habitual. É por isso que chamamos aqui um intelectual de percurso inovador, original e muito consistente. Hermano Viana é antropólogo, investigador de mão cheia, pesquisador musical, roteirista de televisão, cronista e autor de livros fundamentais para a academia e fora dela, como O Mistério do Samba e O Mundo do Funk Carioca. É um dos autores do programa Esquenta, da Rede Globo, assim como de Central da Periferia, Brasil Legal e Programa Legal. Brasil, Brasil é o país do swing. Brasil, Brasil, Brasil é o país do swing. Brasil, Brasil. Hermano, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Bom, começo aqui usando uma expressão sua que eu gosto demais. Certa vez você definiu a grande mídia como um disco voador sobrevoando o país sem conexão com o mundo de baixo. As coisas mudaram ou continuam ainda disco voador? As coisas mudam muito rápido, né? E cada vez mais rápido. E eu acho que nessa relação entre a produção cultural do Brasil, como a dinâmica da produção cultural no Brasil, eu acho que todo dia tem uma novidade na maneira como se produz, na maneira como essas informações circulam, na maneira como essas informações são consumidas, nos usos desse tipo de informação o tempo inteiro. Quando eu usei essa expressão do disco voador, era um texto que eu escrevi para o Central da Periferia, né? Quando o Central da Periferia estava indo para o ar. E naquela época a gente estava realmente correndo atrás de muitas coisas muito interessantes e muito populares que estavam acontecendo no Brasil, mas que não estavam na televisão, não estavam no rádio, não estavam nos jornais, nos cadernos culturais dos jornais. Aquilo, apesar da grande popularidade daquilo, aquilo parecia invisível na mídia. A periferia de Recife vai ser a central de todas as periferias do Brasil. Se eu pudesse, eu chamava vocês todos para subir aqui no palco. Mas como não cabe, a gente vai mostrar algumas atrações daqui do Recife. Gente que eu nem conhecia, viu? Nesse programa você vai ver Michele Melo, a Madonna pernambucana. Durante muito tempo nós falamos, você mesmo chama atenção sobre isso, a existência de grotões isolados do Brasil, né? Isso. Ao contrário que vocês mostraram, que você vem mostrando, é que, enfim, tem organizações como a Central Única das Favelas, o Afro Reggae, muitas outras, né, que mostram muita novidade, entre outras uma politização cultural das periferias. Né? Eu dei a sorte de muitos trabalhos que eu fiz exigiram viagens extensas pelo Brasil. Fala um pouquinho. Mesmo o programa Legal, o Brasil Legal, que era um programa que a gente viajava muito e era um anti-talk show, porque a gente entrevistava as estrelas dos programas, eram pessoas que normalmente nunca apareceriam na televisão. Exatamente. Então a gente entrevistou, por exemplo, o Seu Ico, que era cineiro em Pirinópolis, um menino que ficou famoso depois, o Tom do Cajueiro, do maior cajueiro do mundo lá. Ele foi plantado por um senhor chamado Luiz Inácio de Oliveira. A outra tese seria a cutia. É um animal roedor daqui que se alimenta de castanhas, mas a castanha ela contém o ácido ascórbico, como eu falei ali. Então, se ela pegasse, ia queimar ela toda. Então, ela enterraria para que perdesse o ácido. Depois, se enterrar, comia. Mas é um animal irracional e pode ter esquecido. E um trabalho que eu fiz um pouco antes do Central da Periferia foi Música do Brasil,
que era gravar músicas chamadas folclóricas ou de tradicionais, registrando. Então, durante um ano, eu me lembro que foi da Festa do Divino, que começou em Macapá, ao Carnaval do outro ano, em Cuiabá, a gente viajou por 100 municípios brasileiros gravando músicas diferentes. Quase a missão do Mário de Andrade. Isso, né? Indo muitas vezes aos mesmos lugares onde a missão passou, o trabalho do Marcos Pereira e vários outros poucos trabalhos que tentaram fazer um mapeamento dessa produção. Você encontra a ladainha em latim no interior da Amazônia. combinada com instrumentos eletrônicos e tudo mais. Então, ver isso e estar em contato com o que as pessoas estavam escutando, que música que tocavam nas festas que eu ia, eu passei a entender, poxa, mas essas músicas não estão no rádio, essas músicas não estão na televisão, como é que elas circulam, como é que isso acontece? Isso antes da internet, né? Já tinha isso muito forte. Então, eu disse, a gente precisa se conectar à televisão, que eu fazia, que é a televisão mais popular do Brasil, de maior audiência, com essas manifestações novas. Essas músicas não tocavam na trilha sonora da novela e tudo mais. Hoje isso mudou. Eu acho que tenho mais consciência do que está acontecendo no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que todo dia aparecem fenômenos novos, ídolos novos da garotada, que são totalmente desconhecidos. Por exemplo, se você pensar, o que é hoje indústria cultural no país? Quem são as pessoas importantes, poderosas, de lançamento de novas músicas? Tem uma empresa chamada Condzilla, que é de um garoto, ainda é bem jovem, né, o Conrado, do Guarujá, e que ele é o principal produtor de videoclipes de funk paulistano. Meu nome é Conde Dantas, tenho 23 anos, moro no Guarujá, litoral de São Paulo. Nasci em Santos no dia 13 de setembro de 88. Hoje eu sou diretor-geral da produtora chamada Condzilla. Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que ela... Toda essa história também do funk carioca ter migrado para São Paulo e São Paulo ter se transformado no grande centro produtor do funk mais popular do Brasil também é muito curioso e muito surpreendente. Porque, na verdade, como você mostra, não existe só a migração, né? Isso. As relações vão se fazendo quase que de maneira reflexiva, não é? E isso também esse funk produzido em São Paulo já influencia fortemente o funk produzido no Rio de Janeiro e tudo mais. Então, ele tem centenas de clipes e a última vez que eu vi um número, ele tem mais de 500 milhões de views no YouTube. Uau. E tudo que ele lança, ele começou, eu acho que esses detalhes são importantes para dar a dimensão do que é isso. A mãe dele morreu quando ele tinha 20 e poucos anos e com o seguro de vida da mãe dele, ele comprou uma câmera e saiu filmando. Então, ele produziu e hoje ele é realmente uma das pessoas mais poderosas da música popular brasileira que se faz hoje. Baile de favela, bailão baile de favela. Depois de que, com a existência da internet, o esquema tradicional de produção de música da indústria fonográfica mudou completamente, né? Então, essas pessoas, hoje é tudo mais centralizado. Quando surgiu a internet, que possibilitou que não só o equipamento de produção cultural, né, o equipamento técnico, né, de gravação de música e de gravação de vídeos, isso se tornou mais barato e possível de ter, de várias pessoas, disso está difundido em muitos lugares, isso começou a acontecer. Aconteceu também a existência da internet, que torna possível que essas informações que você produz circulem pelo mundo inteiro. Mas eu vou usar essa sua afirmação para pensar no Hermano Viana, antropólogo, que eu gosto muito, na sua crítica que você faz, tem isso tudo da internet, mas ao mesmo tempo na crítica que você faz sempre essa expressão dar a voz, né? Ou seja, vamos dar a voz a eles, ou mesmo a crítica muito valente que você faz ao conceito de inclusão, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso?
O que acontece hoje de mais interessante nesse novo panorama da música brasileira, que antes existia uma classe média, uma elite que controlava a indústria fonográfica, os grandes eram os intermediários, palcos, etc., né? que possibilitavam, mesmo assim, tem todas aquelas histórias conhecidas do samba, né? Não, o Cartola estava trabalhando como porteiro em Ipanema, então teve alguém que sempre é alguém de classe média que tem acesso aos meios de comunicação, que descobrem, valorizam aquela riqueza popular. E agora, eu acho que esses canais de consolidação dessas novas tendências musicais e de popularização mesmo acontecem sem mais esses intermediários que antes controlavam. Então não precisa mais não precisa conceder a voz, né? Já foi ninguém. roubado. E a ideia de inclusão parece que continua parecendo que tem uma falta ali, que aquelas pessoas precisam ser incluídas em algo que elas não têm. Eu acho que isso também mudou, e eu já vi isso acontecer na minha frente, em debates políticos antes de eleição, etc. O político repete isso, né? Eu vou levar a cultura lá para onde você mora. Eu quero dizer, pô, isso a gente não precisa, a gente precisa de outras coisas. Então, como o tempo que vai rapidinho, eu ia lhe perguntar fazer uma última questão, exatamente nesse sentido. Quer dizer, cada vez mais a gente vai percebendo que as periferias se movem pela noção de excesso, né? E não de falta. Como é que esse panorama que nós vivemos no momento no Brasil, ele está afetando? Eu me refiro às carências estruturais que nós conhecemos, um menosprezo do Estado em relação a essas populações, quer dizer, nada disso foi apagado. Eu acho que isso não é só um problema brasileiro, né? É um problema mundial. Eu fiz um dever de casa antes de vir aqui, eu estava de ver números interessantes. Em 1800, havia 1 bilhão de pessoas no mundo. Em 2007, havia 1 bilhão de pessoas nas favelas do mundo. E eu acho que um grande marco de estudo sobre essa nova situação é um trabalho feito pela ONU, pelas Nações Unidas em 2003, que eram os desafios da favela, eles chamavam slums, né, que é uma palavra polêmica e tudo mais, mas que abriu um enorme campo de estudo para ver como é que isso acontece no mundo. 1 bilhão de pessoas morando em favelas, em periferias do mundo inteiro, é muita gente, e esse número vai aumentar. Isso também a gente tem que pensar que em 1800 havia apenas 3% das pessoas morando em cidade. Claro, hoje há 60% da população, já passamos, em 2030 vai ser 60%, mas hoje a gente já passou, já tem mais gente vivendo em cidade do que vivendo no campo. O que fazer com essa população e que vive em condições precárias dessa maneira? Então, acho que esse é um desafio global. E quando a gente pensa que o funk carioca surge mais ou menos ao mesmo tempo que surge o kuduro em Angola, ou o kuwaito nas townships da África do Sul, e como que são músicas eletrônicas que usam os últimos recursos, que têm maneiras de pensar a produção sonora, a relação entre barulho e harmonia. E eu acho isso importante, sabe, para a gente deslocalizar os nossos problemas e tentar encontrar soluções em conjunto com toda essa grande periferia que o mundo se torna. Que o mundo é. Bom, eu falei aqui com esse intelectual que sempre chamou a atenção para a importância do local, a importância do global, o famoso glocal, né? E agradeço demais a sua participação aqui, Hermano Viana. Foi sensacional. Obrigado também. A você de casa, eu queria agradecer pela sua companhia. Dizer também que todas as entrevistas dessa série estão no site futura.org.br/entrevista. É só clicar e acompanhar. Até a próxima, então. Tchau.